Queridos irmãos, queridas irmãs, olhando para a primeira leitura de hoje, do primeiro livro dos Reis, aonde vimos essa cena na qual um jovenzíssimo rei Salomão, adolescente ainda, em sonho, tem uma visão do Senhor que lhe promete dar qualquer coisa que lhe fosse pedida. E eis que Salomão, longe de pedir poder pedir longevidade, longe de pedir que seus inimigos fossem derrotados, pede sabedoria para poder governar. Pede inteligência para saber discernir o bem do mal. Diante dessa cena, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos agora, nesse domingo, fazer um exame de consciência. O que nós pediríamos se Deus, hoje, de algum modo se apresentasse diante de nós e dissesse que qualquer tipo de desejo do nosso coração seria realizado com tal que o pedíssemos? Verdade é, queridos irmãos, queridas irmãs, que se somos sinceros e olhamos no fundo do nosso coração, vamos ver que nós almejamos muitas coisas que não são exatamente, ao menos não imediatamente, a mesma que manifestou Salomão no seu pedido a Deus. Basta pensar, né, toda a fantasia que existe em torno, por exemplo, da loteria, da Mega-Sena, as pessoas que, quando começam a se aproximar, né, fazem toda uma série, né, de sonhos na cabeça daquilo que farão com o dinheiro caso ganhem. Ou então, né, as pessoas que às vezes imaginam o que fariam com o poder. Ou agora, nesse tempo, né, de pandemia, né, quem gosta de viajar, por exemplo, né, que fica imaginando, né, quando eu vou poder viajar de novo, ou começa a se lembrar com tanta nostalgia, né, das viagens que fez e que Deus sabe quando vai poder fazer de novo, enfim. Nós temos uma série de desejos no nosso coração. E atenção, não estou com isso dizendo que esses desejos são em si mesmos ruins. Desejar ter dinheiro, desejar ser rico, em si mesmo não é uma coisa ruim. Porque o dinheiro é uma realidade necessária e podemos realmente fazer muitas coisas com o dinheiro. E sem o dinheiro, querendo ou não, nós temos uma série de limites. O poder em si mesmo também não é ruim, porque em primeiro lugar é uma garantia de poder defender a si mesmo e defender as pessoas que são importantes, defender a minha família, defender a minha nação. Mesmo os prazeres de qualquer espécie, né, o prazer físico, seja o prazer de comer, seja o prazer conectado à nossa dimensão corpórea, até mesmo o prazer sexual, o prazer de viajar, o prazer de estar com amigos, são realidades que em si mesmas não são ruins. O problema é, e aqui está o ponto fundamental, queridos irmãos, queridas irmãs, que todas essas realidades, se não estão moderadas, guiadas por algo que lhes supera, elas acabam se convertendo em coisas nocivas para nós. É um pouco, né, a história do Midas, do rei Midas, que desejava tanto ser rico que lhe foi concedido de tocar em qualquer coisa e essa coisa automaticamente se converteria em ouro. Sonho, né, de muitos, né? Eu toco virar ouro. Porém, o que aconteceu? Como lhe faltava discernimento, lhe faltava, né, a sabedoria,
Midas começou a perder o controle e acabou transformando em ouro as pessoas que ele amava. E toda aquela riqueza não lhe serviu de nada porque ele terminou solitário, cercado de estátuas de ouro, mas sozinho. E no fundo é isso que acontece conosco. Quando nós buscamos o poder, quando nós buscamos o dinheiro, quando nós buscamos o prazer, como finalidades em si mesmo, como objetivos em si mesmo, como fossem essas as causas mais profundas da nossa realização, da nossa felicidade. Não é assim. Porque se nos falta discernimento, se nos falta sabedoria, essas realidades, repito, acabam se convertendo em contrárias a nós mesmos. Um pouco, no fundo, queridos irmãos, pedir sabedoria, como fez Salomão, não é outra coisa senão experimentar o que a oração inicial da missa de hoje, que era a oração chamada oração da coleta, que vai nos acompanhar durante toda essa 17ª semana do tempo comum. E ela dizia o seguinte: nós pedíamos a Deus que redobrasse o seu amor para conosco, para que, atenção, aqui está o que significa ser sábio, para que, conduzidos por vós, ou seja, conduzidos por Deus, usemos de tal modo os bens que passam, para que possamos abraçar os que não passam. Está uma belíssima definição do que significa ser sábio. O sábio, o verdadeiro sábio, é aquele que usa os bens passageiros, o dinheiro, o poder, os prazeres, como um caminho para poder abraçar aquilo que nunca passa, aquilo que fica para a eternidade, aquilo que permanece sempre. Nesse sentido, a segunda leitura de hoje da carta aos Romanos nos indica um pouco o que significa esse bem que não passa, essa realidade permanente eterna. Quando São Paulo afirma que aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, esses ele predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, o fato de saber que eu sou chamado por Deus para ser conforme a imagem de Jesus. Essa é uma realidade que não passa. Fazer da minha vida, de verdade, um exemplo daquilo que foi a vida de Jesus, um modelo para que os outros também possam seguir, tendo como o modelo, como a referência o próprio Jesus. Continua São Paulo. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou, eu e você. E aos que chamou, atenção, porque aqui está a realidade que não passa, que realmente faz diferença. E aos que chamou, eu e você, chamados por Deus, também os tornou justos. E aos que tornou justos, também os glorificou. Aqui está. Ser glorificado por Deus é a única coisa que realmente vale a pena. Porque todas as demais realidades da Terra, realidades passageiras, no fundo, não nos preenchem mais ainda. Justamente porque são passageiras, elas não têm uma densidade, elas não são capazes, de me garantir sempre e em todo momento essa alegria que eu tanto preciso. Somente experimentar a glorificação de Deus, que isso eu só faço na medida em que seja sábio. E essa sabedoria, queridos irmãos, queridas irmãs, não é outra coisa senão viver de fé. Viver de fé é viver sabendo que Deus é o único essencial, de que todas as demais realidades, por mais que sejam boas, elas só têm sentido pleno se eu tenho Deus no coração. Isso me ensina também que todas as realidades que eu possuo só encontram a sua verdadeira razão de ser quando são também caminho para o amor ao próximo. Se eu sou rico, a minha fé, que me faz ser sábio, me ajuda a usar da minha riqueza para ajudar o próximo. Se eu sou pobre,
A minha fé me ajuda a fazer da minha pobreza, da minha falta de condições, não algo para eu me lamentar, mas uma realidade para que eu possa me adequar, sabendo que Deus está do meu lado, e procurar ser generoso ainda assim. Se eu sou poderoso, é a mesma coisa. E mesmo os prazeres que eu posso experimentar, nunca vivê-los de modo egoísta, mas sempre procurar compartilhar. Que, aliás, não há prazer, no sentido mais pleno da palavra, mais profundo do que ter todos compartilhando a minha alegria. No fundo, também, isso significa viver o que São Paulo também nos falou no início da segunda leitura de hoje. É experimentar que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é viver de fé, isso é ser sábio. E como é que nós podemos crescer na fé? Para que sejamos sábios, para que aprendamos essa sabedoria que nos ajude a ter esse discernimento e usar as coisas que passam para que possamos abraçar as que não passam. E aqui o Evangelho de hoje nos mostra, com as 3 parábolas que Jesus contou, como que 3 passos na nossa experiência de fé. A primeira parábola, que era a parábola do homem que encontra um tesouro escondido no campo, nos ensina como a fé é, em primeiro lugar, um dom de Deus. Algo que não é o resultado simplesmente do meu esforço. Não sou eu que faço com que a fé nasça no meu coração, mas é Deus, como esse tesouro no campo que de repente eu encontro, faz com que a fé brote na minha vida. Porém, a minha reação quando eu começo a experimentar essa presença de Deus, qual deve ser? A do homem que encontrou o tesouro no campo, que percebe que aquilo vale mais do que tudo. Vende o que possui para comprar aquele campo. E é interessante, não fala para ninguém. No sentido de que nós também devemos reconhecer que a nossa fé, sobretudo no início, ela está sempre em perigo. Eu preciso protegê-la. Eu não posso expô-la, porque vão ter pessoas que vão questionar a minha fé, que vão fazer com que eu duvide. E eu preciso me fortalecer antes, como um sujeito que primeiro foi conseguir o dinheiro para poder comprar o campo, e depois comprou. Isso também nos faz lembrar umas palavras do Salmo 118, que nós escutamos hoje também no Salmo Responsorial, quando dizia que as palavras do Senhor valem mais do que milhões em ouro e prata. É isso. É saber que a fé vale mais do que milhões de ouro e prata e vale a pena, e aqui é a ideia, relativizar tudo em vista da fé. E esse também é o sentido da segunda parábola, que se na primeira nos falava da gratuidade desse encontro que a gente não esperava, que às vezes é como Deus vem na nossa vida, no segundo caso, na segunda parábola, nos fala do esforço, isso sim, como a consequência. Eu sei que eu tenho a fé, eu já encontrei esse tesouro, no caso representado na segunda parábola pela pérola, e começo a me esforçar para sempre poder possuir. E aqui repito, isso significa relativizar. Relativizar as realidades da minha vida em função do mais importante, que é a fé. Isso, em concreto, deve me levar ao seguinte, a me perguntar, o modo como eu vivo corresponde à fé que eu recebi de Deus como dom? Significa que me pergunte, o meu trabalho, a minha família, as formas como eu vou vivendo o meu dia a dia, correspondem ou não à minha fé? E eu devo, então, procurar fazer isso. Isso é vender tudo para ficar com a pérola, para ficar com esse tesouro que é a fé que me faz sábio. E por fim, a terceira parábola, que é a da pesca, e que há peixes bons e ruins, fala do realismo que devemos ter na nossa vida de fé. Não achar que porque eu tenho fé, porque eu me encontrei com Deus, que vai ser tudo um mar de rosas, que eu não vou ter mais problema, que tudo vai ser perfeito. Não. Na rede da minha vida, das minhas experiências, do meu dia a dia, vão ter peixes bons e peixes ruins. E a fé vai me ajudar a discernir, a separar uma coisa da outra. Lembremos de Salomão na primeira leitura, que pedia sabedoria para discernir o bem do mal. É isso.
E assim, queridos irmãos, queridas irmãs, encontrando o tesouro no campo, vendendo tudo, correndo atrás da pérola preciosa e sabendo separar os peixes bons dos peixes ruins, aí nós nos tornamos homens e mulheres sábios. Aí a nossa vida é uma vida que vale a pena. Aí nós podemos repetir com convicção o refrão do Salmo responsorial: como eu amo, Senhor, a vossa lei, a vossa palavra, porque ela vai ser a que dá sentido na minha vida. Isso também, e aí concluímos essa homilia de hoje, essa reflexão, nós faremos também como Jesus falou na última frase do Evangelho de hoje. Seremos como o mestre da lei, dizia Jesus, no versículo 52 do capítulo 13 do Evangelho que escutamos hoje, segundo São Mateus. Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E é isso que nós experimentaremos. Seremos um homem sábio, uma mulher sábia, um pai de família sábio, uma mãe de família sábia, um filho sábio, que vai saber tirar do tesouro da sua vida, do baú do tesouro da sua vida, coisas novas, ou seja, novas inspirações, novos modos de viver, mas também saber reconhecer as coisas antigas, saber discernir, saber viver bem e feliz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.